Fala, Dudes, Heitor Fonseca aqui, cara. Boa tarde, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouco o que você acredita que aconteceu aí com a Kabum no meio do jogo ou depois do early game para que vocês não conseguissem aproveitar tão bem a vantagem e terminasse o jogo e acabou fazendo que o jogo se enrolasse um pouco mais. E que bom que a vitória veio. Boa tarde. Eu acho que o jogo estava bem tranquilo. Acho que em momento nenhum a gente ficou preocupado. Mesmo das trolladas que eu fiquei dando ali, mas acho que não tinha problema nenhum. Eu acho que a gente sempre estava optando pelo mais fácil, pelo mais safe. E isso foi me agoniando no jogo, porque eu acho que a gente podia ter acabado com o jogo muito mais. A gente podia ter jogado muito mais agressivo, rotando o mapa muito mais agressivo, fazendo com que os caras tivessem que defender na base. A gente tinha Kai'Sa, Voli, Nautilus, que estava bem forte. Então, eu sinto que o nosso problema nesse jogo foi um pouco ser passivo demais, acho que faltou mais agressividade. Legal, obrigado. Fala, Dudes, boa tarde, Wesley Pereira da Clutch Sport. Eu queria saber com você, hoje o CBLOL começou a estrear com o patch 10.13, com ele veio o nerf na dança da morte, que é um dos itens bem considerados mais fortes atualmente no jogo. Eu queria que você comentasse se esse nerf de algum modo influenciou para o item ficar mais fraco ou se ele ainda continua sendo o item core que todo mundo tem usado com bastante frequência. Eu acho que o nerf sim afetou o item, porque como a gente pôde ver, acho que todos os AD Carries, ou a maioria dos campeões assim no meta estavam fazendo item assim de segundo, terceiro item, porque não era uma questão que se o item encaixava ou não com o campeão, era só porque o item estava muito forte, então você tinha que fazer. Eu sinto que agora ele tem um porquê, você faz em certas situações, não em todas, mas acho que sim, ainda é um item bem forte. Eu acabei fazendo esse jogo porque tinha o burst da Syndra, tinha o burst do Kong, então eu acho que o item seria melhor do que uma QSS, talvez. Então eu acabei fazendo, mas acho que agora você vai ter que, para ele ser ser usado de uma forma melhor, acho que você tem que saber quando fazer ele e não só buildar o item toda hora. Pode ir lá, Wesley, eu faço depois. Beleza. Uma outra pergunta agora, já com relação ao seu pick de Kai'Sa. Eu queria que você comentasse se a Kai'Sa, de algum modo, ela vai começar a aparecer mais no campeonato, uma vez que a gente estava tendo muito mais campeões APs como Syndra, Ziggs, Vel'Koz, por exemplo, na mão do Sarkis. E a Kalista, por exemplo, vista muitas vezes na sua mão, na mão do BRTT. E eu queria saber se a Kai'Sa ela pode começar a ganhar um pouco mais de visibilidade a partir de agora. Eu acho que sim, acho que a Kai'Sa vai aparecer bastante. Eu acho que ela é uma boa resposta para o EZ. Eu acho que com o nerf na Conqueror faz com que ela suba um pouco, porque já que ela não usa Conqueror, ela usa outros tipos de runa, eu acho que ela não cai tanto de prioridade, então ela fica no mesmo nível que os outros. Eu acho que ela não é uma boa escolha contra os mages, porque a lane phase dela não é tão forte, ela não tem tanto range, mas eu sinto sim que ela é uma boa resposta para muitos campeões hoje do meta. O Dudes, eu estou escrevendo uma pauta, cara, falando um pouco sobre o momento de transição do jogador do colégio para a profissão de pro player. Eu queria saber de você como que foi essa sua decisão? Em que momento você percebeu que, pô, isso, ser jogador profissional seria o que você iria fazer da sua vida e como foi o contato com a família depois dessa decisão? Acho que eu decidi que eu ia me tornar profissional, acho que com 17 anos, quando eu comecei a me dedicar. Mas foi bem difícil, assim, porque minha família não aceitava, eles não entendiam muito, porque estava bem no início e como eu ainda não tinha nada no competitivo, era uma coisa bem abstrata, era uma ideia apenas. Então foi bem difícil. Meus pais tiveram bastante. Eles não aceitavam muito bem, mas era o meu sonho, era o que eu tinha escolhido e acho que hoje é tudo tranquilo, né? Óbvio, mas eu acho que é uma decisão bem difícil assim para os pais aceitarem, né?
falar que vai ser profissional de videogame, de jogos online, então uma novidade para eles. Então é uma coisa que tem que rolar bastante conversa entre você e seus pais. E você acha, só para complementar, você acha que com os esportes, principalmente nessa pandemia, que está cada vez mais em evidência, números aumentando, vai fazer com que as próximas gerações tenham umas conversas mais fáceis com os pais, mostrando que isso já é um negócio e que tem um futuro à vista? Com certeza, eu acho que se você for comparar quando eu comecei a jogar, quando o Renato começou a jogar, quando o Zal começou a jogar, é muito mais difícil virar pro player. Hoje em dia já é muito mais fácil, tem muito mais time, tem muito mais oportunidade, tem muito mais trabalho que você pode se envolver ali com esportes. Eu acho que o intervalo de 3 anos muda muita coisa no esporte, então pode ser que daqui a 2, 3 anos já seja uma profissão assim muito, muito bem aceita. Então, eu acho que as próximas gerações só tendem a ficar mais fáceis assim para se tornar pro player, para o pessoal entender. Fala, deixa eu ver quem tá aqui, é o Nosferos, né? E aí, Nosferos, beleza? E aí, beleza? E aí? Falando, boa tarde, tudo bem também? Cara, primeiro eu quero entender um pouco o que você acredita que aconteceu no jogo de hoje. Existiu um momento ali no meio do jogo que vocês conseguiram acumular e voltar um pouco para o jogo contra a Kabum, mas acabaram perdendo. O que você acredita que aconteceu? Eu acredito que o problema do individual a gente melhorou bastante. A gente teve um individual melhor, só que aí apareceu outro problema, que foi o da fight. Acho que a gente não soube lutar bem com a nossa composição. E com isso o jogo ficou bem mais difícil depois que a gente perdeu a fight no Drake. E as coisas se dificultaram muito. Então eu acredito que mais foi o problema da nossa fight, que foi bem ruim. E foi isso. Beleza. Fala, meus feros, boa tarde, Wesley Pereira da Clutch Sports. Eu queria que você comentasse um pouco, que, claro, os resultados da equipe não são dos melhores, visto que no split passado vocês chegaram a ficar na liderança, fizeram uma campanha incrível, que todo mundo estava botando muitas expectativas, que vocês até mesmo seriam candidatos ao título, mas dessa vez a gente está vendo uma grande inconsistência por parte do elenco como um todo. Eu queria que você comentasse a respeito como que está sendo entre vocês, já que estamos na 5ª semana de disputas, como que vocês estão fazendo para poder tentar resolver esse problema de teammate? Eu acho que a gente está tentando pegar cada problema e resolvendo passo a passo. É um momento difícil para o time, mas não tem nenhum segredo, nem uma mágica para fazer. É literalmente melhorar ponto por ponto e conseguir encaixar primeiro o individual, depois o coletivo, depois mais sobre o macro e etc. Então temos bastante coisa para melhorar e baby steps. Valeu. Nosferos, Heitor aqui de novo. Cara, estou escrevendo um pouco sobre o surgimento das ligas escolares e como isso vai ajudar a próxima geração de profissionais a aparecer no mercado. E um dos pontos que eu quero trazer para você é o seguinte: como que foi para você a sua decisão? Em que momento se deu a sua decisão de que você seria um jogador profissional e faria dessa sua profissão? E como que foi o primeiro contato com seus pais aí, quando você realmente decidiu que era isso que você queria para você? Eu gosto bastante dessa pergunta, porque a minha primeira decisão foi em 2016, em dezembro, quando eu disputei o Red Bull Player One. Foi aí que eu conheci vários profissionais, na época Yoda, Tinoz, Hakim, etc. E acabei jogando no palco lá do Red Bull Player One, e isso me fez ficar muito motivado a virar profissional. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu sempre fui muito de jogar, quero jogar, e isso aqui realmente me motivou muito. Em questão dos meus pais, eu acho que foi bem tranquilo pelo fato de que eu sempre fui uma criança que sempre gostava muito de jogar mais que qualquer coisa. Então, eu sempre era acima da média ali mesmo com os adultos e eu sempre joguei com meu pai, meu tio. Então, foi assim que meus pais reagiram e foi assim que eu quis entrar no meio competitivo. Legal. Eles te apoiaram sempre? Sim, eles sempre apoiaram. Que bom, cara. Obrigado. Viu? Nada. Nosferos, Rock do Globoesporte.com aqui. A gente chegou hoje oficialmente na metade, né, da fase regular do CBLOL, e a Cade ainda tem muitas dificuldades para conseguir
uma boa campanha como foi no primeiro turno. A sensação de vocês é que ainda dá tempo de corrigir os erros ou que esse tempo já tá ficando curto? A sensação é de que com certeza ainda dá tempo. Ainda tem muito campeonato pela frente. A gente sabe que, claro, não é a melhor situação, não é a melhor posição para estar, mas a gente tem plena consciência que dá para pegar esse playoff. Claro que eu não vou falar que dá para pegar um primeiro lugar assim, mas dá para pegar esse playoff, dá para chegar nessa próxima fase e ainda fazer história pelo campeonato. Boa tarde, Carioca. Wesley Pereira do Eclat Esportes. Parabéns por mais uma vitória. Nas últimas Obrigado. coletivas de imprensa, tanto o Tinoz quanto o John Ray, até mesmo o BRTT, exaltaram o trabalho em equipe e a união entre vocês, como equipe em conjunto. Mas o que a gente consegue enxergar hoje é que a PEN é tanto um time que consegue jogar muito junto e um time que tem muita qualidade para poder articular as jogadas de forma individual. Eu queria que você comentasse como que está sendo para cada um de vocês estar vivendo esse momento que a organização não vivia há tanto tempo. Eu acho não, o time está bastante feliz, a gente confia bastante um nos outros, e eu acho que isso é um grande motivo para nossas plays dar certo. E além disso, a gente está vivendo um bom momento individualmente, eu acredito. Todos os jogadores estão jogando muito bem. Então a gente está bem feliz com a nossa performance e a tendência é melhorar. Valeu. Carioca, é rock do Globoesporte.com. Você fala em momento individual e muitas pessoas elas tinham um pé atrás com você por conta de ser um jogador que se destacou na solo queue, que não tem tanta experiência no competitivo, mas tanto coletivamente quanto individualmente você tem saído muito bem pela PEN até agora. Como você avalia esse seu momento? A gente está vendo o máximo que você pode dar ou a gente dá para pensar em Carioca jogando melhor ainda? Com certeza tem coisa para melhorar, muita coisa. Eu acho que sim, a gente tá num bom momento, mas a gente comete muitos erros ainda que talvez não estejam sendo tão punidos, e mais para frente talvez alguém venha punir, então a gente tem que melhorar isso. E eu não acho que é a melhor PEN, que a gente chegou no nosso melhor momento. Eu acho que a gente tem bastante coisa para corrigir, a gente toda semana aí tá treinando para ver os nossos erros, mas quando a gente ganha, a gente tá assistindo os jogos de novo para ver o que a gente podia ter feito de melhor. Então, eu acho que eu e o time tem muito a melhorar ainda. Fala, Carioca, Heitor Fonseca aqui, tudo bem? Tenho duas perguntas para você, cara. A primeira é, o que você acredita que aconteceu nesse jogo para ser um jogo aparentemente tão fácil? Vocês dominaram do início ao fim e terminaram o jogo muito rápido. E a segunda pergunta é sobre a liga escolar. Eu tenho uma pauta onde eu estou falando um pouco sobre o momento de transição. Quando que você decidiu que ia ser jogador profissional e como que foi o contato com a sua família quando você tomou essa decisão? Tá. Primeira pergunta. Eu acho que a gente só jogou nosso jogo, a gente tentou errar o menos possível, então a gente não deu muita brecha pro Santos voltar no jogo, porque o que eu acredito é que eles conseguem punir muitos erros e assim eles voltam no jogo, mas eles não são tão... Eles não criam tantas jogadas, eles mais punem o erro dos outros. Então a gente não cometeu muito erro, por isso que o jogo pareceu ser tão fácil assim. E sobre ser profissional, eu jogava LoL há bastante tempo já, mas eu nunca tinha tido a ambição de ser profissional. Eu acabei montando um time com os amigos e eu vi que era legal, assim, tá ligado? Jogar mais sério, e foi ali que eu decidi ser profissional. Meus pais, a princípio, eles não sabiam o que era, né? Tipo, era um bagulho, algo novo para eles, mas eles confiaram em mim, eles conversaram muito tempo com a organização que ia me contratar, que era a IDM. Eles verificaram várias coisas, se era seguro, se eu ia continuar estudando, várias coisas, e para aí eles permitirem, mas eles sempre me apoiaram. Obrigado. Nada. Carioca, Wesley Pereira aqui de novo. Estamos caminhando já para a segunda metade do campeonato, essa já é a quinta semana, e eu queria que você comentasse como que está com relação à disparidade bem notória da PEN com relação aos outros times e se vocês estão
um pouco mais empenhados em fazer uma campanha histórica, como foi a do Flamengo, que venceu 20 jogos e perdeu apenas um, ou se vocês estão preocupados mesmo em conseguir chegar nos playoffs, que é algo que a organização inteira almeja. Eu acho que seria legal fazer uma campanha assim do Flamengo, ou melhor. Acho que todo mundo tem essa vontade, mas eu acredito, pelo menos o meu foco principal é chegar nos playoffs e fazer uma boa campanha. Por isso que eu acho que a gente tem que melhorar muito. Tipo, a gente não pode só ficar. A gente não pode só almejar chegar lá, tipo, 20/1 e não fazer um bom playoff. Então, por isso que esses erros que eu falo, que não estão sendo tão evidentes agora, a gente tem que consertar para no futuro a gente não ser punido, porque, querendo ou não, o foco é a gente ganhar o CBLOL. O jeito que vai ser, eu não sei como vai, mas se for ganhando tantos assim, acho que é bom pra gente. Certo, valeu. Fala, Carioca. Heitor de novo, cara. A gente está vendo, por mais que os números da pandemia continuem aumentando no Brasil como um todo, as flexibilizações em São Paulo, principalmente como cidade, já começaram a acontecer. Eu queria saber como está a rotina de vocês, se vocês ainda estão se precavendo como no início, se vocês também já estão se flexibilizando mais, saindo, começando enfim, mudar ou voltar um pouco à normalidade. A gente está tomando bastante cuidado ainda. Particularmente, eu não concordo muito com essas decisões, então a gente não está se reunindo. Eu moro aqui só com o Chero, que é o coreano, eu nem cheguei a conhecer pessoalmente o Tinoz, o resto dos jogadores. E a gente está jogando cada um das suas casas, então eu provavelmente vai continuar assim, até que as coisas se acalmem de vez. Não acho que vai mudar muita coisa pra gente agora. Eu tenho mais uma, já que ninguém mandou nada ali. Você acredita que essa PEN tem capacidade de ser um dos maiores ou dos times mais fortes que a gente já viu jogando no CBLOL? Isso da história? Eu acredito que sim, potencial a gente tem. A gente só tem que trabalhar muito bem nisso. Eu sinto que nosso time é bastante completo. Tipo, a gente não se limita a jogar numa parte só do mapa, que é como, tipo, por exemplo, o Flamengo naquela época era muito bom, mas a gente sabia como eles iam jogar, as pessoas sabiam, só que eles eram muito bons no que faziam. Eu acho que a gente consegue ser um time mais previsível e mais completo, eu diria. Legal. Fala, Tron, boa tarde, Heitor Fonseca aqui. Cara, eu não quero falar sobre a derrota, minha pergunta é diferente. Eu quero saber um pouco. Estou escrevendo uma pauta sobre a liga esportiva e o competitivo entrando nas escolas. E eu queria saber sua opinião sobre como inserir o esportes na educação das nossas crianças e adolescentes pode ajudar a próxima geração de jogadores profissionais a ter mais sucesso, principalmente naquela conversa com os pais de pai, eu quero ser pro player. Rapaz, essa pergunta aí me pegou de nunca imaginava dessa, hein? Cara, eu acho que é uma iniciativa legal, é uma iniciativa possível, porque da mesma maneira que os esportes convencionais, eles ajudam a desenvolver um leque grande de habilidades, né? Faz bem para a saúde, ajuda a trabalhar em equipe e tudo mais. Os esportes, eles também ajudam a desenvolver bastante coisa, sabe? Ajuda a desenvolver comunicação, também trabalho em equipe, disciplina e tudo mais. Então, eu acho que é uma coisa legal. É um tipo de coisa que talvez possa ser associado com as matérias as escolas que têm coisa relacionada à informática, alguma coisa assim, para não tomar uma grade completa, digamos assim, de uma matéria, né? Acho que talvez inserir aos poucos seja legal. E eu acho que se algo nesse sentido fosse possível, seria muito interessante para o cenário e para ele se desenvolver não só na parte de jogadores novos, de atletas, mas de profissionais com interesse e capacitados para o mercado como um todo, sabe? Eu acho que quanto mais desse contato, facilita ter mais jornalistas focados nesse meio, facilita você ter gerentes mais
mais qualificados, pessoas de marketing e tudo mais. Então eu acho que é uma ideia bem legal e se aos poucos for inserida vai ser positiva para o cenário. Obrigado, mano. Valeu, valeu. Boa tarde, patrão. Alexia Menezes, falando leitor. A minha pergunta é mais sobre o jogo de amanhã, porque o jogo de hoje, a gente viu que alguns erros levaram vocês para a derrota, e o Carioca comentou que vocês são um time que sabem punir muito bem os erros dos inimigos, né? A pergunta é mais sobre o que vocês esperam do jogo contra a Kabum amanhã. Tá. Primeiramente, boa tarde. Eu acho que esse final de semana é um final de semana bem complicado como um todo, né? É um final de semana com 2 jogos muito difíceis, 2 times bem capacitados e experientes. Para amanhã a gente espera mais um jogo bem difícil. O time da Kabum tem um jungler muito experiente que sabe fazer o jogo rodar, assim como a AP tem feito o game rodar desde cedo. Então, para amanhã, eu espero um jogo tão difícil quanto que a gente teve hoje. E eu considero que a Kabum não é um time fácil de ser punido, assim como a PEN. Eu acho que são 2 times com potencial gigantesco. Então, a minha expectativa para amanhã é mais um jogo duro. A gente precisa trabalhar em algumas coisas para dar uma corrigida e fortalecida no nosso early game. E como vocês puderam ver hoje, a gente teve bastante falha aí. Então eu acredito que se para amanhã a gente conseguir vir com um early game mais sólido, a gente tem uma chance boa aí contra a Kabum, mesmo ele sendo um time muito forte. Tá certo. Obrigada. Obrigado. Fala, patrão, boa tarde. Wesley Pereira aqui do Declat Sports. A minha pergunta vai muito com relação ao desempenho da equipe nessa primeira metade do campeonato. Estamos agora na 5ª semana e o Santos tinha começado com um início bastante avassalador, todo mundo estava elogiando bastante o desempenho da equipe e tudo mais, e com o passar do tempo foi caindo bastante, se é que a gente pode dizer, o desempenho da equipe que todo mundo estava acompanhando já desde o circuito desafiante. Eu queria que você comentasse o que está sendo trabalhado para a equipe começar a ter essa consistência que vinha tendo nos jogos iniciais e também no circuito desafiante. Boa tarde, Wesley. Cara, a gente teve um circuito desafiante bem legal, bem consistente. O nosso primeiro turno foi bem consistente. Nós aqui já sabíamos que do segundo turno para frente seria mais difícil, porque eu acredito que a gente tinha uma vantagem de entrosamento em relação a alguns times, realmente, né? E isso facilitou o nosso início de campeonato, mas ao mesmo tempo a gente também começou a falhar onde a gente não falhava antes, né? A gente teve uma queda de produção aí nas últimas rodadas. A gente, internamente aqui, a gente vem trabalhando para mudar algumas coisas, para corrigir alguns erros, e algumas mudanças pontuais, elas acabam acarretando a necessidade de outros ajustes, né? Quando você muda um pouquinho o jeito de jogar em algum tempo do game, isso acaba afetando o restante da partida, né? Então como a gente está nesse processo de alguns ajustes relacionados a principalmente o nosso early game e essa transição, naturalmente surgiram alguns outros pontos que a gente precisa prestar atenção para garantir que a gente vai conseguir continuar na evolução e voltar a apresentar o League of Legends que todo mundo está acostumado a ver o Santos jogar. Certo, obrigado, patrão. Eu que agradeço a pergunta. Boa tarde, Redbert, Wesley Pereira da Declat Sports, parabéns pela vitória. Eu queria fazer um comentário com relação a
resposta que o Maestro tinha dado na última semana, quando vocês venceram a Fúria. Ele disse que a consistência era o grande trunfo para que vocês conseguissem chegar nos resultados necessários, que no caso são a vitória, para poder continuar essa escalada rumo aos playoffs. Eu queria que você comentasse como que está sendo o trabalho de vocês para poder manter essa consistência a ponto de ter uma grande evolução já no fim dessa primeira metade do campeonato. A consistência que o Pierre citou na outra resposta, acho que é mais dos nossos fundamentos, deles estarem sempre ao ponto em todos os jogos do CBLOL. É um pouco difícil encaixar isso, então vem sendo algo que a gente vem trabalhando nos treinos, de sempre focar nos fundamentos, de não ter muito medo de fazer play, que a gente vinha tendo bastante nas nossas derrotas. Então eu acho que se a gente conseguir trabalhar nossos fundamentos muito bem e jogar sem medo no dia do stage, a gente acaba sendo um time mais consistente. Obrigado. De nada. Bruno? Oi, Tia, tá aí? Acho que agora foi. Ok. Foi. Bom, boa tarde, Edbert. Parabéns pela vitória aí. Vocês chegaram agora, né? Não sei se é a vice-liderança ou se vocês empatam com o Santos, precisa ver os critérios aí. Mas, né, chegamos na metade do campeonato, vocês estão aqui. Normalmente, né, ali pela metade do campeonato é quando a gente vê as equipes começando a chegar num potencial pico de poder aí, né? E você concorda que a NTZ tá chegando nele? Tem muito mais coisa ainda para melhorar? Como é que você vê o grau da NTZ aí nessa curva de aprendizado no CBLOL? Eu acho que a gente tá um time mediano no momento. Tem muita possibilidade de aumentar nosso nível ainda. E o essencial, assim, é a gente conseguir a vaga pro playoff, porque eu acredito que quando a gente chega no playoff é realmente o nosso pico. A gente consegue jogar muito melhor em playoff e sair melhor contra os times lá. Durante a fase de pontos a gente normalmente é bem ruim. Então tá sendo até surpreendente pra gente tá com 3 vitórias positivas até agora. Valeu. Edberto, eu tenho mais uma pergunta. Com relação a... Assim, muitas equipes, nitidamente dá para poder olhar que alguns adversários são um pouco mais cautelosos justamente por terem elencos mais qualificados, que é o caso da Pen Game e do Santos. Só que tem outros que conseguem enxergar equipes que podem ser bastante perigosas, e uma delas é a INTZ, propriamente, e a Kabum. Na sua opinião, você considera vocês como uma forte ameaça até mesmo para quebrar os grandes favoritos, como a própria PEN, que hoje é uma das equipes mais consistentes do campeonato? Acredito que sim. Nosso time não é ruim e quanto mais vai passando o campeonato a gente costuma melhorar bastante. Apesar da PEN estar sendo o melhor time até agora, eu acredito que a gente tem muita chance contra eles. Pode ser que não na fase de grupos, mas se a gente conseguir pegar eles em algum playoff ou mais no terceiro turno, acredito que a gente consiga passar por eles. Certo, valeu. Valeu. O Redbert, vocês enfrentaram agora, né, o Flamengo do Bivoy e do Lucy, né, uma bot lane sempre muito hypada, e vocês conseguiram não só, né, como uma equipe tomar decisões macro, né, pegando 2 barões sem os caras terem visão de vocês e tudo mais, decisões consistentes, como também vocês controlaram muito bem a fase de rotas do Flamengo, que é uma coisa, né, tendo Lucy, Bivoy, Bankai, Goku, sempre né, eles conseguem muitas vantagens se as equipes abrem essas brechas para eles. Então, como é que foi o plano de jogo de vocês para não dar essas brechas para eles se aproveitarem na lane phase, no micro e tudo mais, e controlar para passar isso para o macro depois? Eu acho que não teve muito planejamento para conter eles na laning phase. A gente só tava fazendo o que a nossa comp pedia, que era esperar o Spike do Nock e da Oriana juntos. E tanto que a gente no bot perdeu, acho que 4 platings sem o jungle passar lá. Acho que foi uma fase de rotas não muito boa para mim e pro Micão.
Mas se a gente não morresse e conseguisse manter pelo menos o CS igual, acho que nas fights não tinha chance pra eles. Show, valeu. Fala, Diogo, Heitor Fonseca aqui, beleza? Diogo, eu queria fazer uma pergunta que foge um pouco do tema de CBLOL. Estou escrevendo uma matéria sobre a inclusão de esportes na rotina de educacional, principalmente nesse momento de pandemia. Muitas atividades deixaram de ser físicas e passaram a ser online. Eu queria saber a sua opinião sobre e como isso pode ajudar a próxima geração de pro players para o cenário. Eu acredito que nem em relação só à geração de pro players, mas a sociedade em si, ela está vivendo um momento de uma relativa inércia, no caso de ficar parado, de não conseguir se movimentar tanto, que é uma coisa que não é natural da vida humana. Querendo ou não, nós somos seres vivos que precisam de atividade física. Existem diversas maneiras, sim, de você fazer isso em casa, de você fazer isso em espaços limitados, e não perder isso é um pilar importantíssimo de saúde de qualquer pessoa. Então eu vejo que é importante para o público em geral, ainda mais para os pro players que geralmente têm uma vida que, por essência, é sedentária. Então é mais importante do que nunca, viabilizando não só uma qualidade de vida maior, como uma carreira mais longa e com mais qualidade em geral de jogo para todo mundo. E no nosso caso, eu sempre incentivo os meninos a darem uma saída, descer no que é possível, pelo menos ali embaixo, no prédio, nas áreas comuns, para não ficar realmente enfurnado em casa. Até porque, do ponto de vista até bioquímico, você tem que ter um pouco de luz solar, você tem que ter produção de vitamina D, entre outras. Então é super importante o mínimo de atividade. Eu fico muito feliz que, de certa forma, a gente está vendo um movimento das atividades de casa aumentando cada vez mais. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Butcher aqui pelo The Enemy. Minha pergunta vai para o Bankai. Bankai, você... Só um detalhe, ele não vai poder ir agora, vai ser para mim. Opa, só tranquilo. para mim mesmo. Ele não conseguiu por várias razões. Então, por causa do PC e porque a gente, na verdade, demorou um pouco mais do que deveria para avisar ele que ia ter. Ele está um pouco ocupado agora e eu vou responder por ele também. Sem problema, Diogo. Queria que você, então, analisasse na questão da top side, né, da top lane. Bankai tem sido muito hypado, né, pela torcida, obviamente ele é um jogador novato ainda. Queria, no curto e no grosso, queria saber se você imagina ou pensa que algo do gênero pode subir a cabeça dele. Essa é talvez a maior preocupação que eu tenho pessoalmente, é que, de fato, o bom momento ele suba a cabeça de qualquer jogador, especialmente jogador novo e que tem esse tipo de experiência positiva no início. E é natural que suba a cabeça, eu acho que isso é do ser humano. Eu já vi nos quase 10 anos de esportes acontecer inúmeras vezes. Então, é uma preocupação diária, é algo que eu converso bastante com ele, mas eu acredito que ainda não aconteceu, tomara que não aconteça, e mesmo que se aconteça, dure pouco tempo. Acredito que o jeito de realmente trabalhar isso, de prevenir isso, é estando o tempo todo atrelando a realidade, colocando a realidade para o jogador. Porque, querendo ou não, quando você vai bem, você se sente empoderado. E a sensação é boa, a sensação de estar vencendo, de estar dominando o adversário. Mas nem sempre isso vai acontecer, como foi no jogo de hoje, onde ele escolheu uma matchup e, infelizmente, a gente não conseguiu ter o sucesso que se esperava tanto por ele, quanto pela equipe, quanto por todo mundo que estava assistindo. Obrigado. Fala, Diogo, Wesley Pereira da Clutch Sports. Já estamos caminhando agora para a segunda metade do campeonato e o Flamengo ainda está um pouco longe de mostrar o que já é esperado de anos desde que a equipe entrou no CBLOL. Eu queria que você comentasse um pouco como que está a questão do ânimo dos jogadores com relação a estes resultados e se isso de algum modo está afetando algum deles. Acredito que não existe nenhum resultado que não afete o jogador. Na realidade, o ser humano ele reage à realidade o tempo todo. Então, se você está tendo muitos resultados positivos, é óbvio que isso leva a uma maré positiva. Da mesma forma que muitos resultados negativos, ou pelo menos alguns resultados negativos, também levam a uma maré ruim. Todos somos afetados. Vocês aqui nas suas perguntas são afetados pelo resultado, seja para positivo ou para negativo. Eu acredito que todo mundo aqui é experiente o suficiente para entender e lidar com tantas consequências negativas ou positivas de qualquer resultado, mas é óbvio que o sentimento que fica é um sentimento de insatisfação
por parte tanto da comissão quanto dos jogadores, já que a gente entende que a gente tem muito mais potencial do que o que a gente vem mostrando. E pode parecer simples de encaixar isso, ou de mostrar isso, mas na realidade é um caminho bem árduo de autoconhecimento do time. A gente achou que a gente já estava em um patamar um pouco mais para frente, mas a gente entende que a gente tem que reavaliar um pouco e olhar um pouco mais alguns conceitos de base para poder continuar evoluindo. Obrigado pela resposta. Nada. Diogo, Heitor Fonseca aqui de novo. Eu quero fazer mais uma pergunta fora da caixa. Eu queria entender se você é a favor da adição, da inclusão de esportes na grade escolar. Se você acredita que isso pode ser benéfico para os alunos e também ajudar o cenário como um todo. E, enfim, auxiliar na educação e na criação dos atletas. Eu percebo que isso é algo interessante, mas que tem que ser feito com muita calma e com muito profissionalismo, porque realmente você, talvez inicialmente introduzir o conceito para a população em geral do que é o esporte, mas introduzir como algo em grade escolar é um pouco mais complexo, já que quem que ministraria essas aulas, entende? Não é algo que precisa de bastante pensamento, bastante discussão. E eu sinto que por esporte eletrônico ainda não ser algo definitivamente regularizado e reconhecido até certo ponto no Brasil, ainda é muito difícil passar por esse tipo de coisa. Então eu sinto que isso é um sonho, talvez, um sonho um pouco ainda mais distante de incluir uma grade escolar nesse sentido, uma matéria, mas eu acredito que difundir o que é o esporte, como funciona, como ingressar, etc, etc, que realmente agora você pode ter um plano de carreira com principalmente sistema de franquia no LoL, é algo que tem super sentido, então a informação chegar a essa nova geração, para talvez em mais uma geração, sem ser essa a próxima, aí de fato a gente fomentar o esporte como algo inserido em rotina escolar. Obrigado. Diogo, mais uma pergunta aqui pelo The Enemy. O Flamengo ele começou com a vinda do Bivoy e do Lucy, começou com 3 ou 4 vitórias, então a gente teve, mesmo o time sem tanto entrosamento, sem tanto se entender, teve talvez aquele efeito surpresa, pode ter sido crucial para vocês ganharem as primeiras partidas. Agora vocês tropeçam e a gente tenta entender o que está acontecendo. Então você acha que os times sacaram qual que é do Flamengo? Vocês agora todos os times estão num patamar que o Flamengo não pode só surpreender e só ganhar no micro? Qual que é o problema atual que o Flamengo se encontra? Eu não acredito que tenha a ver com... Óbvio, você tem o mérito dos times adversários de uma vitória, ele sempre existe, mas sendo super sincero, eu não vejo que tanto nesse jogo quanto no outro, olhar para o adversário é o mais importante. Acho que a gente olha para nós mesmos. O jogo contra a PEN, que foi a nossa primeira derrota desde a chegada dos meninos, foi um jogo onde a gente lutou até o fim, e, sinceramente, eu acho que foi um bom jogo. Um jogo onde quem assistiu entendeu que a PEN foi superior, mas também tentamos até o fim, tínhamos como ter feito coisas melhores e reavaliamos. O jogo de hoje ele já é um jogo completamente diferente. Os dois são derrotas, os dois valem o mesmo na tabela, mas o de hoje a gente tinha várias condições de vitória no jogo, principalmente a partir do segundo dragão, onde a gente tinha o AD Carry com um power spike incrível, dentro de uma situação boa, mas como equipe a gente não soube colocar as peças numa mesma estratégia. Então a gente acabou tomando o engage do Kong deles, semi-perdeu a fight, depois tomou um ace, numa situação onde, teoricamente, o momento era 100% nosso. Acho que tem mais a ver com saber usar os nossos jogadores, saber usar os nossos campeões, saber usar o nosso trabalho em equipe, do que com os adversários. E isso é algo que, óbvio, a gente percebeu logo de cara assim que o jogo acabou. Boa, obrigado. Diogo, Heitor de novo. Cara, pensando no Flamengo como um todo, queria saber de vocês até onde o que acontece com um time tradicional ou com um time de futebol entra na roda de discussões de vocês. Por exemplo, está muito se falado essa semana sobre a posição do Flamengo de transmitir os jogos de futebol online também, e isso teve uma audiência estrondosa, e agora o Flamengo vai também transmitir, mas cobrando um valor por isso. Enfim, vocês conversam sobre isso, emitem as suas opiniões, eu também queria, se possível, saber a sua opinião sobre. Sobre conversas e o Flamengo sim é um tema ultra recorrente entre os jogadores, mas mais relativo aos jogos e principalmente ao time de futebol. Sobre as decisões administrativas do clube, como essa aí, isso é algo que é mais, talvez, para diretoria e mais para mim, com parte da diretoria a gente discute, então não é tão apetitoso para os meninos, por assim dizer.
Eles preferem saber do time de futebol, das fofocas do futebol, do que necessariamente da parte administrativa. E sobre isso, eu acho que o Flamengo ele tem, por ser quem é o Flamengo como entidade, como organização, como nação, ele pode fazer coisas que outros times não têm condição. Como, por exemplo, esse tipo de iniciativa de transmissão, foi a maior transmissão, se eu não me engano, online simultânea pelo YouTube, de muito tempo, esportiva no caso. E sobre eles cobrarem ou não, eu acredito que tudo tem um plano meticuloso e, de novo, nada nessa vida não é mutável. É uma decisão que foi tomada agora, aparentemente causou bastante polêmica, e eles podem ou transformar essa decisão ou voltar atrás. Para mim, eu respeito os caras de qualquer forma, porque, de novo, eles estão fazendo inovação, estão quebrando regra. Quando você faz isso em qualquer lugar, gera polêmica. E é o famoso. Falei mal, falei bem, mas estão falando do Flamengo sempre. Obrigado aí pela disposição e responder as perguntas de fora da caixinha. Sem problema, eu gosto delas, eu gosto bastante. E aí evita as outras perguntas, que a gente jogou muito mal hoje. Eu mesmo não queria falar sobre isso. Valeu. Obrigado, mano. O Osrock do Globo Esporte aqui. Desde o split passado, a gente tem visto que a PRG está sofrendo bastante para ter essa irregularidade. A gente já falou sobre essa regularidade, melhor dizendo, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui nas coletivas. Eu queria que você dissesse o quão próximo vocês acreditam que estão desse momento, se essa melhora do Dinquedo, principalmente no jogo de hoje, é um sinal de que o time está ficando cada vez mais regular. Vocês têm essa noção? O nosso time, desde o split passado, como você disse, ele já era meio inconstante, né? Então, sempre foi um problema que nós sabíamos que nós tínhamos, principalmente no jogo do campeonato. Nos treinos, eu acho que nós somos mais constantes. Então, a gente sempre teve um problema em mostrar isso no stage, e com a entrada do Dinquedo, muita coisa melhorou, principalmente a comunicação, só que eu acho que no stage a gente não está conseguindo mostrar o nosso jogo como a gente mostrava no split passado, um early game agressivo, principalmente topside. Então, até a gente não estava conseguindo mostrar isso. Eu acho que o maior problema está sendo isso. Fala, Yamp. Victor Fonseca aqui, boa tarde, parabéns pela vitória. Obrigado. Você acredita... Yamp não, Oz, desculpa. Você acredita que essa vitória da PRG é o momento certo, já que nós estamos exatamente na metade do campeonato, para vocês conseguirem voltar e lutar para uma classificação nos playoffs? Até então, quando a gente viu a nossa situação na tabela, e a gente viu principalmente os nossos adversários, que são adversários que estão próximos com a gente na tabela, né? Nós pensamos que essa ia ser a semana decisiva para ver se a gente ia conseguir voltar pro campeonato de verdade, sabe? Então, acho que é muito importante, com certeza, essa vitória. Cara, eu tenho mais uma pergunta. Eu estou escrevendo uma pauta aqui falando um pouco sobre a realidade dos pro players e dos novos pro players que vão surgir nos próximos anos. E eu estou falando muito sobre como que foi o momento de decisão. Eu queria saber de você, qual foi o momento que você decidiu ser jogador profissional e como foi contar para os seus pais sobre essa decisão? Faz muito tempo, né, quando eu decidi ser pro player. Então, na época o cenário era bem mais cru, mas já era um pouco grande, já tínhamos finais grandes, como teve a do Maracanãzinho em 2014. Então, quando eu contei para os meus pais que eu estava pensando em jogar um jogo eletrônico profissionalmente, no começo eles acharam que não tinha muito futuro isso, porque eles não conheciam nada sobre o cenário. Então eu fui mostrando para eles aos poucos, mostrando o tamanho das proporções que era, na época já era grande, e eles foram aceitando bem tranquilo. Hoje eles são meus torcedores número 1 e 2, né, com certeza. Valeu, obrigado. E aí, Sting, boa tarde, cara. Heitor Fonseca aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre o jogo de hoje. Você acredita que vocês foram surpreendidos por uma PRG melhor? Acho que sim, eles melhoraram bastante, mas a gente saiu um pouco do nosso plano de jogo, que a gente tem treinado pra semana.
E acho que esses 2 pontos ocasionou a derrota. Eles melhoraram bastante também. Outra coisa, cara, só pensando um pouco sobre como que foi a sua transição, em que momento você decidiu ser jogador profissional e como foi esse contato com seus pais sobre essa decisão? Foi mais na minha época da escola, no meu terceiro colegial. Eu, tipo, nessa época eu comecei a jogar muito LoL e eu comecei a pegar, tipo, Challenger, etc. E sempre que alguém me perguntava de faculdade, assim, eu não sabia muito o que eu queria fazer. E o que eu mais gostava de fazer na época era jogar LoL, então eu acabei optando por isso. E como foi conversar com seus pais sobre, ei, não vou para uma faculdade, não vou cursar um curso tradicional e quero seguir No o meu. começo foi bem difícil. Minha mãe é até, tipo, diretora da minha escola, então foi bem difícil mesmo, porque ainda mais que eu sou bem do interior de São Paulo, então falar com os pais sobre, tipo, não quero fazer faculdade é muito diferente lá, muito mais diferente do que nas capitais, etc. Então no começo foi muito difícil, mas agora eles apoiam, tipo, 100%. E que momento se deu essa virada aí? Que momento que eles passaram a apoiar? Quando você conseguiu ganhar uma grana ou quando você conseguiu mostrar algum campeonato muito grande? No começo eles não apoiavam muito. Eu até, tipo, eu até fiz um tempinho de faculdade. Aí depois, tipo, fazendo faculdade assim, eu tava, tipo, infeliz e tal. Eu falei, não é isso que eu quero, não tá me fazendo bem. Eu quero, tipo, ser profissional de League of Legends, é isso. Aí eles começaram a apoiar mais. Quando eles perceberam que era, tipo, realmente o que eu queria, é isso. Hoje o relacionamento de vocês nessa questão é tranquilo, né? Você já tá Sim, num time sim, grande. sim, eles apoiam 100% agora. Legal, cara. Obrigado. Eu não tenho mais perguntas. Não sei se alguém vai ter.